Glorifique a Ele, exalte ao Senhor. Você pode fazer isso, aplauda o mais forte que você puder. Aplauda Ele dizendo glória a Deus. Aplauda Ele dizendo aleluia. Aplauda Ele dizendo que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, que Ele é poderoso, que não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como esse Deus que nós servimos. Para sempre, para sempre, para sempre adorado é o Senhor. Para sempre o Senhor vive, o Senhor reina nas nossas vidas, no nosso coração, neste lugar, aleluia. Exaltado seja o Senhor. Graças a Deus. Que a bênção do Senhor continue reinando neste lugar, na sua vida. Você que está aqui de forma presencial, você que está de forma online, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que coisa boa está na casa do Senhor. Quem está abençoado e dá um glória a Deus, vem alto. Irmãos, aproveite esta oportunidade que você tem. Aproveite momentos como esse, querido, de adorar ao Senhor. Estamos num culto de celebração. E eu creio que os céus se abriram neste dia sobre a igreja do Chaves. Os céus se abriram neste dia sobre este lugar. Desde manhã Deus tem abençoado as nossas vidas de uma forma extraordinária. Deus tem falado conosco, Deus tem nos abençoado. Deus tem feito algo extraordinário desde manhã, através do Ministério de Louvor, através de toda a nossa equipe, através da palavra desta manhã, agora à noite. Olha para quem está ao seu lado e diga assim: meu irmão, Deus tem algo grandioso para a sua vida. Olha para ele. Você que está em casa também. Meus irmãos, eu quero dizer algo a você. A visão de Deus, ela é dada a nós como povo do Senhor. Essa semana eu tive a oportunidade de pregar alguns momentos e Deus me levou ao livro de Gênesis, e não vai ser diferente nesta noite. Um dos dias dessa semana eu preguei sobre a travessia do Mar Vermelho. Ontem pela manhã eu preguei numa consagração falando sobre o Deus provedor, ali quando Deus pede o filho de Abraão, Isaque. E eu quero dizer algo muito importante da parte de Deus nesta noite. Você que está no templo, você que estará acessando esta palavra depois. Existe uma voz de comando, existe uma voz de ação, existe uma visão que Deus dá à igreja. E quando nós seguimos esta visão, quando nós seguimos a direção de Deus, nós vamos ser vitoriosos. Se Edu Chaves entender, compreender a visão que Deus tem para esse lugar, irmãos, nós vamos alçar voos grandes. Nós vamos alcançar coisas extraordinárias da parte de Deus. Adorar ao Senhor, irmãos, é um privilégio que nós temos. E o que Deus tem preparado para este lugar é coisas que os nossos olhos ainda não viram. Coisas que os nossos ouvidos ainda não ouviram. Mas chegará à sua vida, ao seu coração, se você e eu permitirmos isso. Às vezes nós ficamos, eu vou usar uma expressão aqui, engessados, ficamos paralisados. Deus quer fazer algo grandioso. Abra o teu coração, abra a sua vida, experimente do novo que Deus tem para você. Abra a sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 21, verso 14 a 21. Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 21, versos 14 a 21. Eu quero incentivar você, tenho dito isso aqui, e eu estou vendo que alguns estão fazendo. Embora colocamos o texto no telão, é importante você abrir a sua Bíblia, acompanhar a leitura bíblica. Você pode acompanhar no seu tablet, no seu celular, mas um grande sinal de que a igreja, ela se preocupa também com a palavra, é quando ela lê a Bíblia, quando ela faz as suas anotações, quando ela vem à escola bíblica dominical. Dois grandes momentos importantes no culto de celebração: louvor e palavra. Irmãos, quero louvar a Deus pela nossa equipe de mídia, de louvor, a nossa equipe que preparou aqui a mesa da ceia hoje pela manhã, agora, todos aqueles que têm trabalhado. Quando nós estamos aqui louvando a Deus, alguém preparou este lugar, alguém limpou esta igreja, alguém preparou a cantina, alguém preparou o lugar para receber ali você e eu. Eu não vou pedir para você aplaudir agora, porque você abriu a sua Bíblia, mas aí no seu coração, e vamos dar um glória a Deus pela vida dessas pessoas. Você pode dizer aí glória a Deus por eles? Amém?
E é importante você acompanhar a sua Bíblia, ler a Bíblia, conhecer a palavra de Deus. Nós somos uma igreja multigeracional. O que é isso, queridos? Uma igreja que procura trabalhar com todas as faixas etárias. Se envolva, participe na igreja. Vamos ter o nosso culto da ressurreição, domingo que vem, já foi anunciado, 7 horas da manhã, um culto especial. Aliás, domingo que vem vai ser uma grande festa, você não pode perder. De manhã o pastor Arturo, lá da Argentina, vai estar aqui ministrando a palavra. À noite a nossa irmã Marisa vai estar conosco. Marilza vai estar aqui pregando, tá bom? Nós estamos fazendo algumas reformas na igreja. Pode olhar, sempre tem alguma coisinha diferente. Olhe isso. Em breve você vai ter uma surpresa aí, vamos anunciar. Vamos arrumar aqueles banheiros ali, tá bom? Você pode contribuir com o Projeto Caleb, você pode nos ajudar aí, tá bom? Você abriu a sua Bíblia, vamos ler aí, vamos acompanhar. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheio d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto. Se foi sentar-se perto dali, a distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentado ali perto, começou a chorar. Repita comigo, por favor. Começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e um anjo de Deus, do céu, chamou Agar e lhe disse, o que aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Verso 21, vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Coloque a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos, vamos orar. Pai Santo, Deus bendito, obrigado por esta noite, por este culto, pelos nossos irmãos que aqui estão de forma presencial, aqueles que estão online, aqueles que estarão acessando este culto. Senhor, que a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades. Que o Senhor, ó Deus, venha de encontro àquilo que precisamos, necessitamos. O Senhor nos sonda e nos conhece. Portanto, meu Deus, aquieta o nosso coração, aquieta a nossa alma. Tira, ó Deus, tudo aquilo que queira nos impedir de ouvir a Tua voz. E que possamos estar ligados na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, por favor? Se puder, permaneça com a sua Bíblia aberta. Há alguém que está conosco nesta noite pela primeira, segunda, terceira vez? Dê um sinalzinho com a sua mão, só para a gente conhecer você. Ok, muito bom. Levanta aí de novo a mão, só para eu ver vocês daqui. Nossa equipe aí de diplomacia. Você que está nos visitando, você amigo do coração, depois nós queremos dar uma lembrança para você, tá bom? É uma alegria ter vocês aqui conosco. Nós estamos preparando o nosso batismo. Em breve vamos ter o nosso batismo. Estamos mudando, adaptando algumas áreas da igreja. E queremos que você participe conosco, tá bom? O Vanderlei, a Adriana, a Joelma, a Rebeca, a Bruna, a Laís e a Lara. É uma alegria ter vocês aqui conosco, tá bom? Queremos presentear vocês. Queridos irmãos e irmãs, vocês que estão de forma online, eu quero falar com você nesta noite e depois orar com vocês. Lições que Deus nos ensina no deserto. Lições que Deus nos ensina no deserto. Preste bastante atenção, olhe para mim aqui. Todos me ouvem bem aí, diga amém. Você que está na live pode sinalizar para a gente aí. Lições que Deus nos ensina no deserto. Hoje é uma noite de Santa Ceia, essa mesa bem posta, bonita, aonde daqui a pouquinho vamos participar, como participamos pela manhã. O louvor, como eu disse, falou poderosamente ao nosso coração. O pastor Marcos nos trouxe uma palavra de comunhão. Você pode ir ali e ouvir esta palavra, você vai ser edificado. Lições que aprendemos no deserto. Quantos de nós já passamos pelo deserto? Quantos de nós passamos pelo deserto da nossa vida? E eu vou compartilhar com você um pouquinho do que aconteceu aqui nesse texto.
O que aconteceu com Sara, o que aconteceu com Abraão, o que aconteceu com Agar, mais propriamente dito, que eu vou trabalhar sobre isso, e o que aconteceu aqui com Ismael. Mas para introduzir esse texto, quando falamos de deserto, sabemos que deserto na Bíblia significa o quê? Provação, aflição, momentos de grande dificuldade, tempos de tribulação na nossa vida, e poderíamos fazer aqui uma lista gigante sobre isso. Quando se fala em deserto, logo nos vem à mente o quê? Coisas e situações negativas na nossa vida, momentos difíceis na nossa vida. Mas também cabe lembrar, se você estiver anotando aí, se você estiver fazendo as suas anotações, deserto é um lugar, meus irmãos, na nossa vida, meu amigo do coração, de sequidão. É um lugar onde não existe água. Talvez você não tenha esse privilégio que eu tenho aqui agora, né? De tomar uma água geladinha, ainda está com o meu nome, olha que coisa linda, ó. Amém. Outro dia teve um santo que colocou, não sei se vocês viram, uma caixinha de água de coco aqui, né? Eu fiquei espantado, não falei nada, mas tomei, ok? Quando falta água, lugar deserto é o lugar, tem uma paisagem bonita aí, né? Você está vendo? É o lugar onde a chuva é ausente. Nessas condições, o que acontece? Torna a vida da gente, do ser humano, um lugar complicado, da espécie humana. Deserto, se você estudar um pouquinho, for ali no Google, no dicionário, da forma que você achar melhor, deserto é lugar de abandono, é lugar de desolação. Deserto é lugar de temperaturas extremas. Durante o dia chega a 50 graus, durante a noite a níveis abaixo de zero. Deserto, meus amados irmãos, é lugar de infertilidade. O solo do deserto é formado principalmente por areias e rochas, lugar sem vida. Quando a gente fala de deserto, é o momento em que nós passamos de lutas, de dificuldades, é aquele momento da nossa vida que nós passamos e parece que nada acontece. Eu não sei se você já passou por um momento como esse, você que está aqui no templo, você que está sentadinho lá na última fila, você que está acessando o culto online, mas eu quero lembrar você também, querida igreja, por isso que eu disse há pouco, que no culto de celebração duas coisas são muito importantes. O momento do louvor, que o louvor, ele nos leva à presença de Deus. A nossa equipe de louvor, o ministério de louvor, eles se preparam, cantam canções boas, canções bíblicas, canções verdadeiras. Por isso é importante conhecermos as Escrituras. E o momento da palavra é onde nós vamos refletir, vamos estudar, vamos buscar a direção de Deus para as nossas vidas. Homens de Deus foram levados pelo próprio Deus ao deserto ou no deserto para serem provados, para serem testados por Deus. E poderíamos aqui também dar uma lista enorme, mas apenas algumas. Foi um deserto que Abraão foi levado para oferecer seu filho Isaque. Foi no deserto que Deus preparou Moisés para uma grande missão. Foi no deserto que Deus provou e ensinou seu povo Israel, por quanto tempo? 40 anos. Foi no deserto que Deus preparou João Batista. Foi no deserto que Jesus foi tentado pelo diabo por 40 dias. Foi no deserto da Arábia que Deus preparou o apóstolo Paulo para ser o maior missionário do Novo Testamento. Eu quero lembrar você que se você tem passado por um deserto na sua vida, ou se você
pagar nada, tá bom? E vem para a escola dominical domingo, vem para a classe discipulado. Então, quando está numa grande festa, Sara olha para Agar, olha para Isaac e percebe que eles estão sorrindo. E Sara dá um jeitinho de dizer para Abraão: Abraão, chegou a hora de Agar partir. E Abraão, sem jeito, não sabendo o que fazer, mas Deus disse a Abraão: Abraão, faz o que Sara está mandando, faz o que ela está mandando, porque eu vou cuidar de tudo. Mas voltando aqui aonde eu estava, no verso 14 e 15, Agar e seu menino Ismael saem da casa de Abraão com a provisão para enfrentar o deserto. Qual é a provisão que eles tinham? Apenas pão e água. E a viagem era cansativa, o sol é abrasador, o caminho é difícil e sem fim. Dias depois de longa jornada, dias, a Bíblia não diz quantos dias, não eram horas, mas aqui não fala quantos dias, semanas, meses, e o desespero se instala. Notem bem que a única provisão era água e pão. Não tinha um presunto, não tinha uma mortadela cerati, não tinha nada disso. Essa provisão de Agar que acabou, meus amados irmãos, ela representa para nós nos dias de hoje os nossos recursos humanos, as nossas forças, a nossa capacidade humana, que diante do deserto, dos desafios, lutas e problemas da nossa vida, se esgotam, se acabam e não sabemos o que fazer. E só resta o desespero. Você já passou por algum momento como esse? Tem hora que acaba o recurso, tem hora que acaba a força, tem hora que acaba o ânimo. Tudo porque o deserto sempre será maior que todos os recursos que nós temos. Vamos lembrar de um episódio aqui, lá no Novo Testamento, a mulher hemorrágica, a mulher que sofria do fluxo de sangue há 12 anos. Diz a Bíblia que aquela mulher, ela gastou tudo o que ela tinha. Aquela mulher sofria do fluxo de sangue há 12 anos. Ela gastou seus bens, gastou dinheiro com os melhores médicos da época. Aquela mulher gastou tudo e não sobrou nada. Até que ela tem um encontro com Jesus. Vamos para um outro exemplo que está no Evangelho de João, capítulo 21, verso 3 e 4. Pedro e seus discípulos também estavam ali. Eles pescaram ou saíram para pescar, pescaram ou tentaram pescar a noite inteira e não conseguiram nada. Mas aí Jesus diz: olha, volta para lá, volta para o mar. E eles disseram o quê? Sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Meus irmãos, há momentos que os recursos eles não vão estar nas nossas mãos. Há momentos que parece que o recurso acabou, a provisão acabou, parece que nada vai chegar nas nossas mãos. Mas eu quero dizer a você, é no momento do deserto, é no momento da prova, é no momento da aflição que nós precisamos estar focados no propósito que Deus tem para a nossa vida. Hoje qual é o nosso propósito? Participar da Santa Ceia. Você e eu saímos de casa para renovar a nossa aliança com Deus, renovar a nossa aliança para mais um mês. Pastor, só um mês já viu? Não, eu estou exemplificando, mas para renovar a nossa aliança. Então não permita que nada impeça o agir de Deus na sua vida. Em segundo lugar, pode colocar para mim, por favor: no deserto perdemos a direção. E eu vou repetir para que você grave: no deserto perdemos a direção. Você que está em casa, você que está aqui, o que isto significa? No deserto das nossas vidas, muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, jovens, adolescentes, pré-adolescentes, amigos do coração, muitas vezes ficamos desorientados, não sabemos para onde ir. É fácil se perder no deserto, meus irmãos. Quando nós não temos um propósito, quando nós estamos no deserto da nossa vida, nós perdemos a direção. No verso 14 diz: e despediu a Agar, ou a ela, dependendo da tradução, e ela foi se andando errante no deserto. Sara não sabia para onde Sara estava indo. Sara não tinha ali o Waze, Sara não tinha o GPS, Sara não tinha o Google Maps, Sara não tinha uma bússola, Sara não tinha nada, ela não sabia. Agar, perdão, falei Sara, né? Agar não sabia para onde ir. Corrija aí na live, tá bom? Ah, não tem jeito, então já foi, né? Ok? Agar não sabia para onde ela ia. Meus irmãos, nós precisamos saber para onde nós estamos indo. A palavra de Deus diz: tudo que for ligado na terra também será ligado no céu. Para onde nós estamos indo para o ano de 2023? Para onde você está indo? Para onde o Senhor tem nos direcionado? Você concorda comigo que no deserto da aflição, da vida, é fácil se perder? É fácil perder o rumo, é fácil ficar desorientado, é fácil andar errante. Meu irmão, quem não tem alvo não sabe aonde vai chegar. Por isso nós fazemos no final do ano a nossa cartinha para o céu.
Por isso nós temos que ter um planejamento a curto, a médio e a longo prazo. O que eu vou fazer esse ano? O que eu vou estudar? Eu vou ler a Bíblia o ano todo, eu vou ser um dizimista fiel, vou ser um ofertante fiel, eu vou regularizar as situações da minha vida que precisam ser regularizadas, eu vou buscar a Deus, eu vou na vigília, eu vou ser um servo na casa do Senhor, eu vou buscar uma nova questão profissional. Reconheço e preciso conhecer, meus irmãos, o que Deus tem para a minha vida. Quando eu dobro os meus joelhos, quando eu coloco o meu rosto no pó, quando eu busco a direção de Deus, Senhor, me mostra qual é o caminho. Eu não posso, meus irmãos, sair de qualquer maneira, sem saber para onde eu vou. Nós temos que dizer, Senhor, me mostra o caminho. Eu e minha família conhecemos uma pessoa, eu anotei aqui, mas conhecemos mais pessoas que são e foram referencial para as nossas vidas como família, mas em razão do deserto que passaram, das lutas que passaram, se perderam no caminho, perderam o discernimento, perderam totalmente a orientação das suas vidas. Você certamente conhece pessoas que estavam indo bem na sua caminhada, mas no meio do caminho se perderam. No meio do caminho mudaram o seu rumo de vida, mudaram a sua história. Todos concordam que depende da intensidade do problema. Tem hora que a gente passa umas lutas tão grandes. Talvez você que me ouve aqui nesta noite, talvez você que esteja online também, tem hora que a gente passa por lutas tão grandes, que a gente chega a perder o equilíbrio, o senso de orientação da nossa vida, mas é nesse momento que não podemos perder o foco, é nesse momento que precisamos de ajuda, é nesse momento que precisamos de amigos, de oração, de intercessão, é nesse momento que precisamos clamar a Deus, porque a palavra do Senhor diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, mas que eu te mostrarei. Se eu não me falha a memória, hoje pela manhã, eu disse que deste altar tem saído orientações para a sua vida, deste altar tem saído orientações para o povo de Deus neste lugar. Eu não sei se você já parou para pensar, por que alguém se torna um dependente de droga, ou se torna um mendigo? Nós temos aqui o projeto Semeando Vidas, e já em alguns momentos, eu tive a oportunidade de parar e conversar com algumas pessoas. Por que você está nessa situação? O que te levou a isso? Às vezes a luta é tão intensa, o problema tão intenso, às vezes a pessoa se perdeu no meio do caminho, às vezes a pessoa perdeu tudo que tinha, às vezes o problema emocional, psicológico, foi tão grande. Nós não podemos, meu irmão, simplesmente julgar ninguém, mas nós temos que pedir a graça e a misericórdia de Deus. Talvez você em algum momento da sua vida, você está vivendo um deserto, sujeito a andar por aí sem direção. Pastor, mas eu estou caminhando, sim, mas eu quero convidar você nesta noite a refletir. Qual é a direção que você está indo? Qual a direção que nós estamos tomando na nossa vida? Muitas vezes estamos, irmãos, diante de um deserto e não paramos para analisar o que Deus tem para nós. Nós estamos levando a vida, mas sem a direção correta de Deus. Estamos trabalhando, estamos casados, estamos caminhando, mas qual é a verdadeira direção? Em terceiro lugar, que esse texto nos mostra aqui, através da vida de Agar e Ismael, o deserto é caracterizado pelo desespero. Pode colocar para mim, por favor? O deserto é caracterizado pelo desespero. O que é o desespero, queridos irmãos? Chega um momento na nossa vida que o desespero ele se torna a ausência de esperança. Repita comigo, por favor. A ausência de esperança. Será que você já passou por um momento como esse? Será que você que está online já passou um momento ou está passando por um momento de ausência de esperança? Em terceiro lugar, o deserto é caracterizado pelo desespero. Meus amados irmãos, às vezes a luta ela se torna tão grande na nossa vida. Os problemas se tornam tão grandes que nós nos esquecemos que Deus está acima de todas as coisas. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder de Deus que opera em nós. Às vezes nós permitimos que o problema se torne um gigante. Quando Davi chega ali para enfrentar o gigante, todo mundo com medo, aquele exército maravilhoso, poderoso, estavam com medo de enfrentar. Saul, o rei Saul, com toda a sua armadura, estava com medo de enfrentar o gigante, mas Davi chega ali e diz o quê? Eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos.
Na nossa casa nós temos uma expressão que todas as vezes que nós vamos sair para enfrentar uma situação, para pregar, para resolver um problema, nós nos reunimos e oramos e dissemos assim: nós vamos em nome do Senhor dos Exércitos. Eu quero desafiar você nesta noite em nome de Jesus. Quando você for enfrentar um problema, diga: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, porque se Deus está comigo, irmão, nada vai nos abalar. E o verso 15 e 16 diz assim: e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se, assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Você consegue imaginar comigo isso? Aquela mãe que estava com seu filho, vivendo com Abraão, tendo todo o luxo, tendo comida do bom e do melhor, tendo toda a regalia. E quando eu pensava nesse texto, nesta passagem, eu me lembrei de uma história de uma família que um pai e uma mãe, a mãe ela teve que sair da sua cidade natal para fazer um tratamento de saúde. E esse casal, eles tinham 2 filhos, um menino e uma menina mais velha. E eles, de uma hora para outra, eles tiveram que sair da sua casa, vender o que tinha e sair de uma cidade pequena e ir para uma cidade grande. E essa família, esse casal com 2 filhos, sem conhecer nada, foram para uma cidade grande. E nessa cidade grande, eles foram morar de favor na casa de uma irmã dessa mulher. Só que eu vou dizer a você uma coisa: alguns dias da noite, essa abençoada dessa irmã, dessa mulher, ela resolvia lavar o chão da casa. E essa família dormia na cozinha, em cima de alguns panos. E aquela família, até que ela pudesse se estabelecer, arrumar uma casa, sem conhecer nada. E foram alguns meses. E essa família foi a minha família. Você sabe o que é dormir num chão gelado? Meu pai e minha mãe saíram da cidade interior, viemos para São Paulo, morar na casa de um familiar, para minha mãe se tratar da sua saúde. E até que um dia minha mãe ouviu falar de Jesus, e nós fomos até a igreja, e num culto pela manhã, após receber uma oração pela rádio. E ali a minha mãe já foi impactada pela palavra do Senhor. E chegando na igreja pela manhã, numa reunião de oração, a minha mãe foi curada ali. E a nossa vida ali começou a ser transformada. Eu quero que você olhe para Agar. Agar, ela não tinha mais nada. E ela chega um momento que ela diz assim: o meu filho vai morrer, eu não quero ver isso. E ela coloca ele debaixo de uma árvore e diz: eu vou deixar ele aqui para morrer. Mas ela também não queria se distanciar muito. Ela diz: vou deixar ele aqui, mais ou menos perto. Talvez para o sofrimento não ser tão grande. Mas, meus irmãos, Deus, Ele não dá luta maior que possamos suportar. Deus, Ele jamais nos abandona. E eu quero compartilhar com você rapidamente a experiência vivida pelo apóstolo Paulo no mar Mediterrâneo. Está lá em Atos capítulo 27, versículo 20. Depois você pode ler, mas anote, eu vou ler o verso 20. E não aparecendo havia muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma grande tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Paulo estava ali, não tinha sol, não tinha nada, fugiu toda a esperança de Paulo de se salvarem. Mas é neste ponto do deserto, Agar chega no limite de suas forças, sem água, sem provisão, e ela se desespera ao ver que seu filho está morrendo. Eu não sei se você já experimentou esse tempo na sua vida, um tempo de desespero, quando parece que a gente perde toda a esperança. Você olha e diz: não há mais solução, parece que todas as portas estão fechadas, parece que só resta o desespero e as lágrimas. Meu irmão, quando chegar um momento como esse na nossa vida, ou se chegou, ou se você está experimentando hoje, quero convidar você a ir lá em Lamentações capítulo 3, verso 21.
quero trazer à memória tudo aquilo que me pode dar esperança. Participar da Santa Ceia, da ceia do Senhor, nesta noite, é me lembrar que eu posso ter esperança em Cristo Jesus. Ainda que quando você sair do seu lugar, numa atitude de fé, quando você pegar o pão, a uva, o vinho, quando você chegar aqui, talvez você esteja vivendo momentos difíceis no seu casamento, nas suas finanças, na sua vida espiritual, no seu ministério, mas quando você levantar o seu cálice ao céu hoje, você vai se lembrar, eu tenho esperança no Deus vivo, aquele que muda a minha história, aquele que traz a esperança ao meu coração. Eu quero voltar a sorrir de novo, eu quero voltar a me alegrar de novo, como cantamos aqui há pouco. Eu vou pular, eu vou saltar de alegria na presença de Deus, porque o meu Senhor, Ele age o que houver, aconteça o que acontecer. Em quarto lugar, a quarta lição que eu vejo nesse texto: no deserto Deus escuta o nosso choro. Você pode repetir comigo? Diga assim: no deserto Deus escuta o nosso choro. Você pode olhar para essa pessoa bonita que está do seu lado aí, que veio tão elegante na ceia hoje, dá uma olhadinha aí, só agora, me ajuda assim, diga: meu irmão, ou minha irmã, quem estiver em casa também, diga assim: nessa noite, Deus está escutando o seu choro. Oh, irmão, que coisa linda, né? Gênesis capítulo 21, verso 17, olha lá o que está: e ouviu Deus a voz do menino. Oh, irmão, que coisa linda. Você já viu quando você está chorando, quando você está em prantos? Só não pode fazer isso com mulher, né? Você que é casado, aí você já viu mulher quando começa a chorar? Mulher quando está chorando, você abraça ela, você sai de perto. Não pergunta o que é não, porque ela começa a chorar mais ainda. Você já viu o marido como é que é? A mulher está chorando, você pergunta o que ela, começa, abraça, fica quieto, deixa passar, depois... Mas aqui diz que Deus ouviu o choro daquele menino. Você pode se alegrar com isso? Você pode dar uma glória a Deus aí nessa noite? Deus nessa noite está ouvindo o seu choro. Deus está ouvindo o seu clamor. Deus está ouvindo o seu lamento. Só que tem crente, meu irmão, tem crente, aqui não tem isso, Edu Chaves não, graças a Deus, Senhor, por isso. Mas tem crente que ele é tão difícil, irmão. Ele chora, está chorando por dentro, mas o bicho está ali, ó, duro, está chorando por dentro, está todo quebrado, todo amassado, mas está ali, ó, durão. Não é só homem não, mulher também, está ali, ó, não vou chorar. Aí você olha de vez em quando, o que foi? Hoje de manhã eu perguntei para tinha um quase chorando, perguntei, o que foi, está chorando? Não, pastor, acabei de espirrar agora, pouco, está espirrando. É mesmo? Minha irmã, você que usou toda a maquiagem, preparou bonita para esse culto, eu vou pedir para os diáconos comprar uma caixinha de lenço, deixar aí nos banquinhos. Chora, filha. Chora, depois você limpa a maquiagem. Vai lá no banheiro, daqui a pouco nós vamos fazer um banheiro bonito. Vai ter um espelho bem grandão assim, ó, para a mulherada olhar. E para os homens não ficar com ciúmes também, vai ter um espelho bem grandão para os homens. E para aqueles que são baixinhos, pequenininhos, vai ter um espelho grandão assim, para você olhar de cima e embaixo. Então fica sossegado, viu, presidente Getúlio? Vai ter espelho para todo mundo. Vai ter espelho assim, vai ter espelho para todo lado. Mas meu irmão chora, né? Como aquela canção, está chorando por quê? Está chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de tudo, meu irmão. Agar e seu filho no deserto, o menino chora em desespero. Quero dizer a você nesta noite, em nome de Jesus, o choro, seu choro nesta noite, subiu ao céu. Deus está lá no trono, Deus está lá reinando, de repente chega o seu choro. Deus ouve um som que chega lá no trono do Senhor. Deus está ouvindo você nesta noite cantando aqui do Chaves. Deus está ouvindo a sua oração, Deus clamou, mas Deus está ouvindo você chorando. E Deus nessa noite está dizendo, tem alguém chorando ali do Chaves, tem alguém clamando, tem alguém buscando. Deus se levanta do trono nessa noite dizendo, diz aos anjos, olha, nós vamos fazer algo novo nessa noite em do Chaves. Nós vamos fazer algo sobrenatural naquele lugar. Aquele lugar vai se tremer, aquele lugar vai acontecer algo tremendo lá.
Sabe por quê? Salmo 51, 17 diz: Deus não rejeita um coração quebrantado. Meu irmão, quebrante o seu coração na presença de Deus. Abra o teu coração, rasgue o seu coração. Salmo 30, verso 1: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Em quinto lugar, no deserto, Deus envia anjos ao teu encontro. Meu irmão, se você está passando por um deserto, saiba que Deus vai enviar um anjo aí. Pode ficar tranquilo. Deus está enviando um anjo nesta noite. Deus está enviando um anjo para cuidar de você. O verso 17 diz: e ouviu Deus. O pessoal da mídia coloca lá em quinto lugar para mim, por favor. Olha só, no deserto Deus envia anjos ao teu encontro. Não é encontro de quem está ao teu lado. Não é encontro para o teu vizinho. É ao teu encontro. O tempo não permite, mas a minha vontade era falar o nome de cada um aqui. Deus está enviando anjo ao teu encontro. Deus está enviando anjo na tua casa. Deus está enviando anjo para a tua família. Deus está enviando anjo no teu local de trabalho. O verso 17 diz: e ouviu a voz do menino. Olha, grifa aí na sua Bíblia, anota. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e lhe disse: que tens, Agar? Não tenhas medo, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar aonde ele está. Lá onde o menino estava, lembra? O menino estava lá debaixo da árvore. Agar está aqui. Deus está dizendo: eu ouvi o choro dele lá. Você está aqui na igreja, mas Deus está respondendo a oração lá, ó. Aquela oração que você fez. Aquele que ainda não está salvo, aquele que você está clamando, aquele que você está chorando, lá aquele pedido que você fez, as suas orações, o filho, a filha, o negócio, o trabalho, aquela causa que aos seus olhos parece impossível, Deus está dizendo: eu já ouvi a oração, eu estou enviando um anjo lá, eu estou entrando com providência lá, eu estou fazendo hoje em nome de Jesus. Você quer algumas provas bíblicas? Eu te dou. O anjo acompanhou Israel lá na passagem do Mar Vermelho. O anjo dá comida, a água lá no deserto para Elias. O anjo conforta Jesus no deserto. E em sexto e último lugar, Deus transforma o teu deserto em lugar de bênção. Em sexto e último lugar, Deus transforma o teu lugar, teu deserto, em lugar de bênção. Só que, meu irmão, o verso 18 diz: erga-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque eu farei dele uma grande nação. Meu irmão, tem coisa na nossa vida que só vai acontecer quando nós nos levantarmos, quando nós nos posicionarmos. Nós temos que tomar uma posição diante de Deus. Hoje de manhã estavam alguns irmãos aqui que não podiam vir até a mesa da ceia. Nós levamos até ele. Mas se você tem condição hoje, você tem que sair do seu lugar. Você tem que se levantar e dizendo: o meu deserto, Deus vai fazer desse deserto bênção em nome de Jesus. O meu deserto hoje vai ser transformado em mananciais de águas vivas. Eu quero nesta noite, como profeta de Deus, como profeta do Senhor, dizer para você nesta noite, que este deserto que você está passando, não será a tua sepultura, mas será um lugar de bênção. Deus vai prover sobre a sua vida. Pastor Marcos falou hoje de manhã: esse é o mês, meu irmão, de comunhão, esse é o mês de unidade, mas não se tem unidade sem comunhão. Precisamos ter comunhão com quem? Para termos comunhão com os nossos irmãos, nós precisamos refletir a glória de Deus, aonde nós estivermos, refletir a glória de Deus. Precisamos, meus irmãos, nos conectar a Deus, levar pessoas a se conectar a Deus. De que forma? Evangelizando, se preparando para servir ao próximo. Agora se lembrem, meus irmãos, Isaías 55, 7 diz: e a terra seca se transformará em tanques e terra sedenta, em mananciais de águas, e nas habitações que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. Como é que no deserto vai acontecer coisa como essa? Só Deus. Aonde era um deserto na sua vida, Deus vai transformar em lugares férteis. Deus vai transformar em bênção, em milagre na sua vida. Mas, meus irmãos, nós temos que colocar em prática as chaves da identidade da nossa vida. Quais são as chaves da identidade da igreja esse ano? Oração, cuidado, testemunho, evangelismo, serviço. Quando nós estamos trabalhando para Deus, Deus está cuidando de nós.
quando nós estamos cuidando do nosso irmão, cuidando da obra do Senhor, Deus está trabalhando em nosso favor. Quando nós estamos evangelizando, irmãos, que coisa linda. Essa semana teve aqui uma pessoa do trabalho semeando vidas. Morador de rua veio aqui receber oração. Tem hora que a gente faz as coisas, você quer receber algo em troca, não faça nada querendo receber algo em troca. Faça para Deus, faça para o reino do Senhor. Eu quero concluir dizendo o seguinte: no deserto, Deus não precisa criar um milagre, porque o milagre já existe. Repita comigo assim: o milagre já existe. Verso 19 eu encerro dizendo da seguinte maneira: e abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço d'água. O texto nos diz que o Senhor não abriu um poço, mas ele é bem claro em dizer que Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. A minha oração nesta noite por você que está no templo, você que está online, a minha oração para a sua vida e para a minha vida vai ser que Deus abra os nossos olhos. Eu vou repetir: Deus não orou e abriu um poço, ou dizendo Agar para abrir um poço. Deus orou pedindo que Agar estivesse com seus olhos abertos. E quando ela abriu os olhos, ela enxergou o poço. Deus vai fazer você enxergar coisas que você não estava vendo. Deus vai te mostrar coisas que você não estava vendo. Você vai enxergar o sobrenatural de Deus. Deus quer que os seus olhos sejam abertos, para que você comece a enxergar o que Ele tem para você. Confie no Deus que você ouve. A palavra que sai do trono de Deus é para a sua vida. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça. Nós vamos louvar ao Senhor com uma canção. Eu quero que você feche os seus olhos, curve a sua cabeça, por favor. Depois você pode até cantar. Mas por alguns instantes eu quero apresentar a sua vida ao Senhor. Deus quer abrir os teus olhos. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Todos de olhos fechados, cabeça curvada. Não se preocupe com o louvor, o ministério louvor que está chegando aqui. Daqui a pouco nós vamos participar da mesa do Senhor. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço d'água. O texto diz que Deus apresenta Agar. E a minha oração nesta noite: Deus, abre os olhos, Senhor, do teu povo. Senhor, precisamos enxergar o milagre que o Senhor tem. O milagre que já está diante de nós. Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, você que está aqui no templo, você que está de forma online, alegre-se na presença de Deus. Deus está tocando agora nos teus olhos para que você veja o milagre que está bem à sua frente. Deus quer que nesta noite de ceia do Senhor, que você confie no Deus que você ouve, no Deus que tudo pode, no Deus que supre toda e qualquer necessidade da nossa vida. Quais são as lições que Deus quer nos ensinar? Que mesmo passando pelo deserto da vida, Deus jamais nos abandona. Talvez as pessoas te abandonem. Talvez você tenha saído de algum lugar que você foi deixado de lado. Talvez você hoje não tenha o suprimento necessário para a sua vida, para a sua casa. Mas Deus está dizendo: eu te chamei, eu te escolhi, eu te remi e tu és meu. Deus está dizendo que no deserto Ele vai trazer a provisão. Deus está dizendo que Ele vai prover sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus está dizendo que Ele vai prover sobre a sua vida espiritual. Deus está dizendo que Ele vai prover sobre a sua casa. Deus vai prover sobre esta igreja. Enquanto nós vamos cantar, você vai falar com Deus.